Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje a festa de São Mateus Apóstolo. E nós queremos refletir de uma maneira especial sobre a misericórdia de Deus, que chamou, que escolheu e chamou este homem para ser apóstolo, para ser um discípulo seu, que caminhasse próximo dele. Na primeira leitura de hoje, retirada da carta de São Paulo aos Efésios, nós vemos essa realidade. São Paulo falando que Deus, Ele chama alguns, a uns Ele dá um ministério, a outros Ele dá outros, a uns Ele instituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres. Chamou cada um como melhor, né? Como lhe apraz, como melhor lhe pareceu. Mas o que é interessante no chamado de São Mateus é que Deus chamou Mateus quando ele estava no seu pecado. Isto é, nós vemos, por exemplo, o jovem rico. O jovem rico, ele foi ao encontro de nosso Senhor e perguntou o que era necessário ele fazer para ser perfeito. Depois, ele não acolheu o chamado de nosso Senhor, mas era uma alma que buscava. Outros apóstolos estavam no seu trabalho. Serei bem breve hoje. Estavam no seu trabalho, mas estavam em algo digno, e Deus o chamou. Mas Mateus, ele não estava buscando Deus. Ele não estava preocupado com nosso Senhor. Ele estava preocupado com o dinheiro que ele ia ganhar. Ele era, diz aqui a leitura de hoje, o evangelho de hoje, que ele estava sentado na coletoria de impostos. Um cobrador de impostos era um opressor. Era alguém que roubava. Por quê? Porque ele tinha, por exemplo, ele tinha um valor X para cobrar, para entregar ao império por cada um. O que ele cobrasse além era dele. E muitos não eram generosos, não eram caridosos neste acréscimo que eles colocavam. Então Mateus estava ali, coletando impostos, recebendo o dinheiro, e disse que nosso Senhor passou, viu e o chamou. Independentemente de ele buscar a Deus, independentemente dos méritos de São Mateus, por pura misericórdia de nosso Senhor. Isso deve encher o nosso coração de alegria. Isso deve encher o nosso coração de confiança. Por quê? Porque se Deus chamou assim Mateus, Deus também pode nos chamar. Se Deus olhou com misericórdia para aquele homem no seu pecado e o chamou para ser apóstolo, Deus também pode olhar para nós com as nossas misérias, com os nossos apegos, e por misericórdia também nos chamar, nos conceder este chamado tão poderoso como ele fez na vida de São Mateus. Diz então a palavra que Mateus disse sim, foi generoso, correspondeu com a graça e seguiu nosso Senhor. Mas, meus irmãos, não pensemos nós que a ação da graça e a conversão, ela aconteça em um momento. Não é que São Mateus se converteu ali. Isto é, ele estava no seu pecado, Jesus o chamou, ele disse sim e seguiu. Agora Mateus, que antes era um homem apegado ao dinheiro, que era um homem injusto, que era um homem que cometia a injustiça contra outras pessoas, ele agora virou um convertido. Não, porque mais à frente vocês vão ver esses mesmos apóstolos brigando, e Mateus entre eles, brigando entre si, quem iria acolher, quem ficaria no primeiro lugar. Vocês podem ver que às vezes
se nós não tivermos cuidado, nós mudamos o pecado, mas aquele coração doente continua o mesmo batendo no nosso peito. Então aquele coração, aquela alma que antes procurava o dinheiro, agora procura os primeiros lugares, procura de alguma maneira um conforto segundo a sua lógica. Aquela alma que depois de repreendida por nosso Senhor, por procurar os primeiros lugares, aquela alma que quando Jesus Cristo foi crucificado, diante daquela situação, ele fugiu. Por quê? Porque o que ele queria era o quê? Era se dar bem. Ficar com nosso Senhor crucificado era se dar mal. E nós veremos que Judas traiu, Pedro negou, os outros fugiram. Só João que ficou ali aos pés da cruz. Então nós vemos o que? Quando nós olhamos para a história deste homem, a quem estamos hoje recordando, é uma história da misericórdia de Deus na vida dele. Porque ele foi como que migrando de situações em situações, e a graça de Deus buscando, porque a nossa alegria e a nossa esperança é que Deus nos quer, Deus que não precisa de nós, nos quer mais do que nós queremos a Deus, que dele precisamos. A lógica deveria ser diferente, né? Nós é que deveríamos querer muito Deus, porque precisamos de Deus. Sem o Criador, a criatura se esvai, se acaba. Sem Deus, nós não somos absolutamente nada. Então, deveria existir no nosso coração um desejo imenso de estar com Deus, uma sede imensa, uma fome imensa de Deus. Mas muito raramente isso acontece. No mais das vezes, ou melhor, sempre, o desejo que Deus tem de nós é infinitamente maior. E é isso que nos dá esperança de dizer: Deus não vai me abandonar, Deus não vai me esquecer. Mesmo que dele eu me esqueça, de mim ele não se esquece. Mesmo que eu o deixe de amar, ele não deixará de me amar. Mesmo que eu lhe vire as costas, ele não deixará de me buscar. É claro que isso não deve nos inspirar o quê? A indiferença então a Deus. Então se é assim, então já que Deus vai sempre me buscar e vai sempre me amar, então não vou nem me preocupar com isso. Não, pelo amor de Deus. O amor de Deus, a misericórdia do Senhor não deve inspirar a dureza do seu coração, mas deve fazer com que o seu coração se encante por tanto amor da parte de Deus. Pois bem, então isso deve encher o nosso coração de alegria e dizer: Deus não vai desistir de mim. E aí, nesta confiança no amor de Deus, suplicar a nosso Senhor: Senhor, concede-me a graça de te amar de volta, assim como o Senhor concedeu a Mateus. Sim, porque depois de Pentecostes, aquele coração tão inconstante, aquele coração que foi progredindo, mas tão lentamente no amor a Deus, acontece algo novo naquele coração. Por quê? Porque ele se entrega, ele se doa totalmente a nosso Senhor, ao ponto de perder a sua própria vida. A tradição diz que Mateus, uma tradição diz que Mateus morreu mártir, derramou o próprio sangue por causa de Cristo, isto é, escolheu o caminho mais difícil, entrou pela porta estreita, renunciou a si mesmo, fez tudo aquilo para o qual ele foi chamado desde o seu primeiro chamado na Etiópia, lá longe, quando ele foi pregar o nome de Cristo. Logo depois da morte de Cristo, houve a grande perseguição, os cristãos se dispersaram, e Mateus então foi para a região da Etiópia, e ali perdeu a sua vida por causa de Cristo. Mas quando nós olhamos o coração de Mateus e olhamos o que ele se tornou, nós só podemos ter uma resposta: foi a ação da graça de Deus. Porque no início, apegado ao dinheiro, depois
interessado nos primeiros lugares, no poder que a companhia de Cristo poderia lhe conceder. Depois, diante da cruz, ele que foge porque não quer se dar mal. E depois nós o vemos totalmente entregue a nosso Senhor, ao ponto de entregar a sua própria vida. Quando a gente olha para o nosso próprio coração e vê as mesmas misérias de Mateus, nós também devemos ter a mesma confiança de dizer, assim como Deus transformou a vida daquele homem, Deus, por misericórdia, também pode transformar a minha. Que hoje, neste dia de São Mateus, nós peçamos por intercessão dele. A oração coleta de hoje, ela nos inspira isso, pede que pela intercessão de São Mateus, nós sejamos generosos para com Deus. Diz aqui, ó Deus, que na vossa inesgotável misericórdia, escolhestes o publicano Mateus para torná-lo apóstolo, dai-nos por sua oração e exemplo, pela oração e exemplo, pela intercessão e exemplo de São Mateus, a graça de vos seguir a vós, Deus, seguir Deus, e permanecer sempre convosco. Isto é, pedimos a Deus por intercessão de São Mateus. Celebremos hoje de verdade a memória de São Mateus. A alegria de um santo é que haja outros santos. A alegria de um homem e de uma mulher que amou muito a Deus é de que outras pessoas amem a Deus. Peça a Deus, por intercessão de São Mateus, esta graça. Não celebremos apenas São Mateus recordando, hoje é dia de São Mateus. Não, rezemos São Mateus. O Senhor foi tão apegado aos seus pecados e a graça de Deus agiu de uma maneira tão generosa em sua vida. Ajuda-me também. Olha, os meus pecados são esse e aquele. Os meus apegos são assim e assado. Ajuda-me, São Mateus. Eu tenho tanta dificuldade de me desapegar disto e daquilo. A graça de Deus conseguiu com que o Senhor se desapegasse do dinheiro, se desapegasse da fama e se desapegasse até da própria vida. Me ajuda, intercede por mim, pede a Deus para que Ele seja, que a sua voz, a voz de Deus, seja tão forte em mim como foi no seu coração. Que imaginemos aqui a força da voz de Cristo, que Mateus no pecado se levantou da banca e seguiu Jesus. Que eu também me levante da banca dos meus apegos e também siga nosso Senhor como você seguiu. Então vamos celebrar de verdade São Mateus, mas tentando colocar na nossa vida as mesmas atitudes que ele. Lembrando, meus santos, e com isso termino, que a verdadeira devoção deve inspirar a imitação. Nós não podemos celebrar São Mateus apenas como uma realidade que nós admiramos, mas nada procuramos colocar na nossa vida. Não podemos celebrar São Padre Pio apenas admirando e não colocar nada da sua vida na nossa vida. Não procurar amar a Deus da mesma maneira que ele amou. Não podemos celebrar um São Paulo sem procurar viver aquilo que São Paulo viveu, quando ele mesmo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então procuremos também nós, confiando na misericórdia de Deus, imitar São Mateus na docilidade, pouco a pouco, na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.